A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia! Graças a Deus estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje 14 de outubro. E você hoje deve estar lembrado, hoje é o dia da pecuária. Opção para a Vida vai deixá-los agora com a nossa guia turística Aline falando sobre quem foi Herodes e num bloco seguinte, a construção da Torre de Davi. Nos aguarde! Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos falar de um dos personagens mais controversos da história de Israel, o rei Herodes o Grande. Ele é conhecido na Bíblia pelo massacre dos inocentes, onde ele ordena matar todos os meninos de até 2 anos em Belém. E conhecido também pelas construções megalomaníacas que ele fez, como Massada, Cesareia e o Templo de Jerusalém. E hoje a gente vai mergulhar na história e na loucura do rei Herodes. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos começar lembrando que houve mais de um rei chamado o rei Herodes. Houve pelo menos 6. O primeiro deles é o rei Herodes o Grande, que é o assunto do dia de hoje. Mas depois dele, parte dos filhos e netos governaram e reinaram aqui na região. Por exemplo, o rei Herodes Antipas, que foi o rei que mandou decapitar a João Batista e entregar a cabeça dele numa bandeja de prata. Como se diz, a fruta não cai muito longe do pé. Vamos começar agora a falar do rei Herodes o Grande e no final do vídeo vocês me digam se vocês acham que o título de O Grande foi merecido. Ele nasceu no ano de 72 a.C. em Edom, também conhecido como Idumeia, que era uma região vizinha a Judá. O pai dele se chamava Antipatro e ele era idumeu, e a mãe se chamava Cipro e ela era uma princesa árabe da cidade de Petra. Então, etnicamente, eles não eram parte do povo de Israel, mas o avô de Herodes vai se converter ao judaísmo e por isso a família sim vai ser considerada uma família judia e isso vai ser muito importante na continuação da nossa história. No ano de 63 a.C., o Império Romano conquista a região de Israel. E aí eles escolhem a família de Herodes para governar. E no ano de 47, Herodes vai passar a ser o governador da Galileia. Mas Herodes tinha ambições muito maiores que ser simplesmente o governador da Galileia. Ele convence os romanos a colocarem ele como rei de toda a região. Como ele faz isso? Os romanos e Herodes sabiam que os judeus não gostam de ser governados por estrangeiros, muito menos por romanos. E Herodes ele diz, olha, eu sou considerado judeu, já que a família havia se convertido. Então, para os judeus, ele poderia ser considerado um judeu, mas os romanos, que eram pagãos, viam também ele como uma pessoa de uma família pagã, pai edomeu, uma mãe árabe e nascido na Idumeia. Então ele era como um coringa, os pagãos viam ele como pagão, os judeus viam ele como judeu e por isso, no ano 40, os romanos colocam Herodes como rei de toda Israel e dão para ele o título de o rei dos judeus. Sim, Herodes vai receber oficialmente o título de o rei dos judeus. Mas Herodes não era nada popular entre os judeus. Para começar, ele tinha matado milhares de judeus na época que ele era governador e rei.
Além disso, ele era aliado dos romanos e considerado um traidor, e ele mantinha e trouxe práticas pagãs a Israel, como por exemplo estátuas e ídolos. Ele trouxe esportes pagãos, construiu hipódromos, permitia luta de gladiadores e também constrói templos pagãos em Israel. E mesmo quando ele ordena a ampliação e reforma do Templo de Jerusalém, que deveria ser uma obra para agradar os judeus e o povo de Israel, ele coloca na entrada do templo, pessoal, uma águia feita de ouro, um símbolo pagão e um símbolo que representava a Roma, na entrada do Templo de Jerusalém, deixando os judeus ainda mais enfurecidos com ele. Ele, sabendo que não era nada popular e que as pessoas não consideravam ele como um rei legítimo, ele tenta ganhar legitimidade se casando com Mariamne, que era parte da família real de Israel. O que isso quer dizer? Até a conquista dos romanos, Israel era um reino independente e tinha uma família real chamada a família dos Hasmoneus ou a família dos Macabeus. Para quem conhece o livro de Macabeus, é a mesma família do livro de Macabeus. Então, Herodes manda matar boa parte da família real e decide pegar uma das poucas sobreviventes e se casar com ela, porque assim os filhos dele seriam legítimos do trono. É uma maneira um pouco estranha de se casar, matando a família dela e depois se casando com ela, mas, pessoal, a gente está falando do rei Herodes. Mas tinha mais um pequeno problema. Herodes já era casado e já tinha um filho. Então ele pega a esposa que ele já tinha e o filho que ele já tinha, manda para o exílio e se casa com Mariamne. Não preciso dizer, pessoal, que esse plano não vai funcionar, mas a gente vai falar mais sobre ela depois. O que mais marcou o reinado do rei Herodes foram as construções dele. Ele vai construir descontroladamente, mais do que qualquer outro rei de Israel. Ele vai construir, por exemplo, Cesareia Marítima, um porto gigantesco e uma cidade gigantesca à beira do mar Mediterrâneo. Ele vai construir também a Torre de Davi. Apesar do nome, pessoal, a Torre de Davi não foi construída pelo rei Davi, e sim pelo rei Herodes. Ele vai construir mais de uma dezena de castelos e palácios. Ele também vai construir o túmulo dos patriarcas em Hebron. E a obra mais famosa que ele fez foi a ampliação do Templo de Jerusalém. Só para a gente entender o tamanho que a gente está falando, a lateral do templo ela tinha meio quilômetro. E se a gente calculasse desde a base da construção até o ponto mais alto do templo, seria o equivalente ao que hoje em dia é um edifício de 21 andares. Mas 21 andares, pessoal, construído há 2000 anos atrás, sem cimento. Parte dessa construção é o que hoje em dia a gente conhece como o Muro das Lamentações. Mas a obra que, na minha opinião, mais reflete quem realmente foi o rei Herodes é Massada. Massada é um castelo dentro de uma fortaleza, em cima de uma montanha, no meio de um deserto. Uma obra que hoje em dia ainda seria considerada difícil de ser construída. Mas por que ele fez essa obra tão grande, tão louca, no meio do deserto? Porque ele era paranoico. Ele achava que todo tempo tinha gente bolando planos para tirar ele do poder e matar ele. E a paranoia só foi crescendo com o passar dos anos. E por isso, Massada foi construída como uma fortaleza impenetrável. Caso acontecesse uma guerra ou alguma coisa que colocasse Herodes em risco, ele poderia se refugiar em cima da montanha enquanto os soldados dele lutariam por ele. E falando em soldados, ele tinha uma guarda pessoal com mais de 2.000 guarda-costas. Tudo parte da paranoia dele. E na paranoia dele, ele começa a imaginar que a esposa dele, Mariamne, sim, aquela mesma esposa que ele matou a família dela,
ele começa a imaginar que ela está bolando um plano para matar ele. Então, só por via das dúvidas, ele vai e mata ela. E agora a lenda conta que ele amava muito ela e por isso, depois que ele mata ela, ele pega o corpo dela e coloca num caixão cheio de mel e guarda esse caixão dentro do castelo. Como se diz, um amor é doce e no caso de Herodes, doce e louco. E também, depois disso, ele começa a imaginar que os filhos que ele teve com Miriamne vão descobrir que ele matou a mãe deles e por isso ele também mata parte dos próprios filhos. E por isso o imperador de Roma vai dizer que é melhor ser o porco de Herodes do que o filho dele. E a gente vê como ele tratava a própria família dele. E agora que a gente conhece um pouco mais da loucura e da paranoia de Herodes, a gente entende melhor a narrativa bíblica que conta que quando Jesus nasce, Herodes ordena matar todas as crianças até 2 anos na cidade de Belém, porque ele ouve que o novo rei dos judeus nasceu. E, outra vez, isso reflete muito no personagem histórico de Herodes que a gente conhece e de como ele era sanguinário realmente. Mas como a gente sabe tantos detalhes de um homem que viveu há um pouco mais de 2000 anos atrás? A gente sabe graças a Flávio Josefos, que foi o historiador que viveu um pouquinho depois do período de Herodes e ele escreve e nos relata em detalhes a vida dele e como Herodes gostaria de entrar para a história. Por isso ele faz essas construções colossais em Israel e também fora. Mas teve mais uma maneira que o rei Herodes fez para tentar entrar na história, que foi ser o patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos. Sim, há pouco tempo atrás terminou Tóquio 2020, os Jogos Olímpicos, mas no mundo antigo também tinham. E no ano 12 a.C., o patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos foi o rei Herodes. Ele inclusive viajou até Olímpia para presidir os Jogos de perto, uma maneira de entrar para a história e agradar a população de todo o Império Romano. E Flávio Josefos também vai nos contar os últimos dias de vida do rei Herodes, que ele passou em um dos seus palácios na cidade de Jericó. Mas ele passou em muito sofrimento. Flávio Josefos nos relata que o rei Herodes nos seus últimos dias estava muito doente. Que doença? A gente não sabe. Os livros históricos chamam de o mal de Herodes. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele estava com dores muito grandes no intestino, no estômago, no sistema digestivo, que o hálito dele era como de um cadáver e que ele tinha vermes comendo o corpo dele enquanto ele ainda estava vivo. Isso inclui, pessoal, as partes íntimas também estavam com vermes. Quer dizer, foram últimos dias de muito sofrimento. E o rei Herodes, já que sabia que não era muito amado, ele queria que as pessoas chorassem por ele quando ele falecesse. Mas já que ele sabia que pouca gente ia chorar pela morte dele, ele decide trazer milhares de jovens até a cidade de Jericó. E ele ordena aos seus soldados que no dia que ele morresse, todos esses jovens fossem mortos e assim teria um grande choro e um grande luto. E no dia que ele morre, os filhos dele desobedecem essa ordem e os jovens não são mortos. Alguma coisa sensata tinha que ter na família, mas eles não matam os jovens, mas sim o resto do plano funerário de Herodes eles seguem. O corpo vai ser levado até Herodion, que é uma das obras fantásticas do rei Herodes. O que a gente está vendo que parece um vulcão é uma montanha artificial e dentro dela um palácio e um castelo, e na lateral também foi construído um mausoléu e o corpo de Herodes foi colocado em um sarcófago. Algum tempo depois, pessoas que não eram muito fãs do rei Herodes foram e destruíram o mausoléu dele e destruíram o sarcófago que rolou montanha abaixo. O sarcófago foi encontrado e hoje em dia se encontra no Museu de Israel, mas sem alçada, que desapareceu já nesses anos. E assim
termina a história do rei Herodes. Esse rei paranoico, megalomaníaco, que nos deixou tanta história e tanta construção para trás. E agora eu pergunto a vocês, vocês acham que o título de o rei Herodes, o Grande, foi merecido ou não? Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da loucura do rei Herodes. Um grande beijo e até a próxima! Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos na frente da famosa Torre do Rei Davi e hoje a gente vai entrar juntos nesse lugar, conhecer um pouco das histórias bíblicas que aconteceram aqui e descobrir quem realmente construiu esse lugar. Será que foi o próprio Rei Davi? Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Nós estamos bem próximos à entrada da cidade velha de Jerusalém e ao portão de Jafa. Essa torre vai ser construída aqui justamente porque essa zona da cidade é um ponto estratégico. A gente tem aqui bem próximos o Vale de Geena, que protege a cidade, a gente está num ponto alto. Então, realmente, quem construiu essa torre sabia onde fazer ela. Mas hoje em dia, claro, ela não funciona mais como uma torre de proteção, e sim ela se transformou num museu já em 1989 e é um museu aqui aberto ao público. Mas o que de tudo isso é realmente a Torre de Davi? Seguidamente a gente vê a foto daquela pequena torrezinha dizendo aquela é a Torre de Davi? Não, a Torre de Davi é tudo que vocês estão vendo em volta de nós, toda essa construção gigantesca, e aquela pequena torre foi acrescentada depois. Ela é um minarete do século 17. Minarete é a torre de uma mesquita, já que os turco-otomanos transformaram aquela parte lá da Torre de Davi em uma mesquita e um local de oração para eles. Então pensem na Torre do Rei Davi não simplesmente como uma torre, e sim como praticamente uma fortaleza, um local construído para proteção. A história desse lugar começa um pouquinho mais de 2000 anos atrás, com o rei Herodes o Grande, que constrói bem próximo daqui um grande palácio para ele. E agora, para proteger o palácio dele, ele vai construir 3 grandes torres. A menor e a mais delicada, ele coloca em nome da esposa dele, Miriam. Para quem lembra da história de Herodes que a gente contou aqui no canal, Miriam vai ser a mesma esposa que ele matou. A segunda torre ele vai colocar em homenagem a Hípicos, um amigo dele, e a terceira e maior torre vai ser chamada de a Torre de Patsael. Patsael é o irmão dele que tirou a sua própria vida. É uma família bem complicada, como vocês entendem. Dessas 3 grandes torres, a única torre que sobreviveu parcialmente é a Torre de Patsael, onde a gente está agora. Então, o nome dessa torre originalmente era a Torre de Patsael. Então, por que hoje em dia a gente conhece ela como a Torre do Rei Davi? Enquanto eu estou filmando aqui, não tem como não reparar em todas essas obras que estão acontecendo. O museu da Torre de Davi está sendo completamente renovado e ele vai inaugurar daqui um bom tempinho. Quando ele inaugurar, a gente também vai vir mostrar a parte interna do museu. Mas antes disso, eu quero agora saber por que o nome do museu e da torre, a Torre do Rei Davi. E para nos ajudar a responder isso, nós temos aqui o nosso convidado especial, o Rei Davi. Vocês me entenderam. A gente sabe que o Rei Davi, primeiro, é um menino de baixa estatura, tem aqui a espada e nos pés dele está a cabeça do gigante Golias. Depois que o rei Davi reinou sobre Israel, a terra de Israel vai passar de mãos em mãos.
Depois do rei Davi, o filho dele, o rei Salomão. Mais tarde, Israel vai ser conquistada pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos. Vai ser mais uma vez um reino judaico independente dos Hasmoneus. Os romanos vão conquistar, depois os bizantinos, os primeiros impérios árabes. E aí chegam os cruzados, os mamelucos, os turco-otomanos, o Império Britânico, a Jordânia, e só aí se volta mais uma vez a um Estado independente de Israel. E nessa troca de mãos em mãos, alguns nomes foram modificados. Uma das pessoas que modificou um dos nomes, ou vários nomes na realidade, foram os cruzados. Eles chegam aqui e vem essa grande torre, essa torre colossal que naquela época era mais alta ainda. E eles olham para essa torre e dizem, uau, quem será que construiu essa maravilha? Com certeza foi o rei Davi. E deram crédito para ele. Apesar de o rei Davi ter vivido há 3.000 anos atrás e essa torre ter só 2.000 anos. Então ele acaba levando crédito, apesar de ele não ter construído aqui. Ele construiu bastante em Jerusalém, mas no que a gente conhece como a cidade de Davi. E também os cruzados, por conhecerem a Bíblia e algumas partes da história, mesmo se alguém contasse para eles que essa torre foi construída pelo rei Herodes, eles não iam ou acreditar ou não iam querer dar crédito para ele, porque afinal das contas, o rei Herodes, o Grande, foi sanguinário, matou a sua esposa, parte dos seus filhos e também tem o massacre dos inocentes, como a gente conhece na Bíblia, e por isso, apesar de ele ter construído, ele não vai ganhar o crédito. Caminhar pela Torre do Rei Davi é realmente uma viagem no tempo. A gente pode ver arqueologia aqui de diferentes períodos. O mais antigo encontrado aqui tem 2.700 anos, quer dizer, é anterior ao próprio rei Herodes. Mas uma das minhas coisas favoritas de fazer aqui é subir até o mirante. E a gente tem lá em cima uma vista de 360 graus. De um lado, a gente consegue ver a cidade moderna de Jerusalém, a cidade nova, que começou a ser construída em 1860. E do outro lado, a gente consegue ver a cidade velha em toda a sua beleza e esplendor. Ao fundo se consegue ver o Monte das Oliveiras, o Monte Scopus, o Domo da Rocha, o local onde ficava o Templo de Jerusalém. Tem uma vista aqui incrível que dá para passar um tempão só aqui olhando para ela. E mais uma coisa imperdível é o show de luzes da Torre de Davi. Aqui durante a noite acontece um espetáculo lindo de sons e luzes e realmente uma experiência única ver a tecnologia e o passado se juntando para formar um espetáculo realmente incrível. Esse lugar não é realmente lindo e incrível, mas tem muito mais para a gente conhecer, então vamos seguir o nosso passeio. Esse lugar, como toda boa torre de proteção, ela precisa ter um fosso em volta e a gente consegue ver ele aqui. Mas ele sempre foi seco. Às vezes a gente vê em filmes fossos com água e eles existiam, mas não numa terra seca como Israel. Mas esse fosso dava mais uma camada de proteção para a torre e, por consequência, para a cidade de Jerusalém. E a gente agora vai descer e caminhar por ele. Então, aqui onde termina a Torre de Davi, começa essa escadaria que vocês estão vendo, que também foi construída pelo rei Herodes. O que é isso aqui? Isso aqui era uma das várias piscinas que ele construiu aqui nesse lugar. Porque Herodes, com toda a sua loucura, ele ainda assim gostava da boa vida. Então tem uma torre de proteção, mas em volta tinham jardins e piscinas, como vocês conseguem ver nessa reconstrução feita pelo próprio Museu da Torre de Davi.
E o lugar que a gente vai agora é um pouco inusitado. A gente vai literalmente por uma prisão. Onde ela está? Aqui em cima. Esse edifício se chama a Kishle. Bom, mas para ser bem sincera, essa prisão foi desativada há alguns anos atrás, justamente pelo que foi encontrado aqui dentro. Mas vejam que interessante que eles deixaram aqui. Olha, todas essas grades, pessoal, são literalmente as grades das celas. Então, é uma prova que realmente a gente está entrando numa prisão. Mas vamos lá. Vamos começar a história desse lugar desde o início. Aqui, na época do Império Turco-Otomano, se construiu uma prisão. Quando Jerusalém passou às mãos do Império Britânico, os britânicos continuaram usando esse local como uma prisão. Mais tarde, essa parte específica de Jerusalém passou às mãos da Jordânia, eles continuaram usando como uma prisão e finalmente isso aqui vai ser reunificado com Israel. E a prisão, depois de alguns anos, vai ser desativada. E eles tinham esse espaço aqui, que é grande, mas não a parte para baixo. O nível do chão era exatamente aqui. Tinha uma sala comprida e eles decidiram fazer aqui uma pequena restauração para transformar isso aqui em salas de aula. Salas de aula do lado da Torre de Davi? Uma ideia ótima. E eles disseram, vamos escavar para ver rapidinho o que tem embaixo e depois a gente transforma isso aqui nas salas de aula. E quando eles começaram a escavar, pessoal, é Jerusalém, eles começaram a escavar, até chegar no nível de 2000 anos atrás. E o que eles encontraram aqui, pessoal, nada mais, nada menos que os restos do palácio do rei Herodes. Então, o palácio do rei Herodes, que a gente sabia que ficava em alguma zona próximo da Torre de Davi, se encontrou ele aqui, e aí disseram, pessoal, não vai ser mais sala de aula e sim, a gente vai ter que escavar e transformar isso aqui em mais uma parte do museu. Então, vamos descer e ver o que eles encontraram. O que a gente está vendo são essas paredes aqui no chão. Elas são a base do palácio do rei Herodes. Por si só, isso já seria uma descoberta fantástica, encontrar o palácio do rei Herodes. Mas tem mais um motivo que transforma essas escavações em algo muito especial, que é uma discussão entre os arqueólogos, onde realmente aconteceu o julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. A teoria mais aceita, mas não a única, a teoria mais aceita é que isso aconteceu na fortaleza de Antônia, que fica no início da Via Dolorosa. Mas alguns arqueólogos dizem que faz muito mais sentido que tenha acontecido no palácio, que Jesus tenha sido levado até Pôncio Pilatos no palácio. Nessa época, o rei Herodes já não vivia, quem governava era Pôncio Pilatos, então esse aqui era o palácio governamental. Vamos agora juntos ver algumas das passagens e aí vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês. Nós sabemos que Jesus foi trazido a Pôncio Pilatos e julgado por ele. Mas onde isso aconteceu? Se a gente pega agora Marcos, capítulo 15, versículo 16, está escrito: E os soldados o levaram dentro a sala, que é da audiência, e convocaram toda a coorte. A palavra usada para sala no original no grego é aule, que é uma sala, mas seguidamente se refere à sala de um palácio. E a coorte não necessariamente estava numa fortaleza de proteção, como era a fortaleza de Antônia, e sim ela poderia estar num palácio como o que a gente está. Pôncio Pilatos, que era o governador romano, não morava em Jerusalém. Ele morava em Cesareia Marítima e ele veio a Jerusalém para controlar a semana da Páscoa judaica, porque ele tinha medo de rebeliões judaicas. E quando ele vinha, ele se hospedava normalmente no palácio do rei Herodes, como o próprio Flávio Joséfos nos conta.
Ele, que era um historiador do primeiro século, nos conta que os governadores romanos costumavam se hospedar no palácio de Herodes quando vinham a Jerusalém. E por último, Pôncio Pilatos era romano e pagão, e por isso tem uma chance de ele preferir ficar no palácio e não na fortaleza de Antônia, porque a fortaleza de Antônia era colada ao templo de Jerusalém. E ele provavelmente não se sentia confortável do lado do templo judaico, e também porque as pessoas provavelmente não queriam ele lá. E aqui, ao lado da Torre do Rei Davi, que agora vocês sabem que na realidade é do Rei Herodes o Grande, eu quero me despedir de vocês e lembrar vocês de darem aquele like no vídeo, porque ajuda a gente bastante, e de se inscrever no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Um grande beijo e até a próxima! Amanhã você está convidado a continuar conosco. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.